Olá, meus amigos e amigas que nos acompanham neste momento, neste canal. Muita paz no coração de vocês, muita luz. Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem aqui junto conosco na reflexão deste momento, cujo tema é riqueza e pobreza, objetivos da vida. De acordo com a nossa doutrina espírita, riqueza e pobreza nada mais são que provas pelas quais o espírito necessita passar, tendo em vista um objetivo mais alto, que é o seu progresso. Por isto, as leis naturais, amparadas pela providência divina, concede a uns a prova da riqueza e a outros a da pobreza para experimentá-los de modos diferentes. Nós vamos encontrar nas reflexões do nosso confrade Ari Ramos, em seu texto Riqueza e Pobreza na Visão da Doutrina Espírita, um pensamento bastante interessante que trouxemos para este momento. Vivemos em uma sociedade onde os contrastes crescem de forma acelerada e causam grandes constrangimentos para toda a sociedade. Riquezas convivendo lado a lado com a pobreza, fama e anonimato, belezas e feiuras, saúde e doença. O mundo é um acumulado constante de contradições que nos impacta diretamente e convivemos com estas contradições, como se estas fossem naturais e devessem ser aceitas por todos os indivíduos. O que nos faz relembrarmos numa ponte da memória, ainda no Livro dos Espíritos, na questão de número 814, quando Allan Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los, nos responde o Espírito da Verdade, de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A doutrina espírita não critica, então, a riqueza e a acumulação, embora acredite que estes valores afastam os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, levando a adotar e a viver valores altamente materiais e a deixar de lado os valores espirituais. Neste momento em que vivemos na sociedade atual, a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e a busca por valores monetários passa a se transformar na tônica geral dos indivíduos. Tudo que é excessivo não se deve estimular na visão espírita. Excesso de dinheiro, excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de gastos, todos são vistos como excessos materiais e devem ser assim evitados para que não contamine os valores mais sólidos dos indivíduos. Lembrando ainda o mestre lionês Allan Kardec, ele nos faz entender que a riqueza é uma prova muito arriscada para o espírito, mais perigosa do que a prova da pobreza. Nas suas palavras, a pobreza é para que os que só a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Nós vamos encontrar ainda também no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 8, desigualdade das riquezas. Os espíritos codificadores vão nos ensinar que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Sábias palavras dos espíritos que nos provocam uma reflexão mais aprofundada sobre a temática, estendendo o conhecimento da origem da desigualdade das riquezas além das existências atuais. Relembramos também
como complemento desta reflexão. Sabe as palavras de Adolfo, bispo de Argel, na Revista Espírita de agosto de 1861, onde, na comunicação mediúnica intitulada O Pauperismo, este espírito vai nos informar para nos orientar, para nos provocar a reflexão. Se a pobreza é para alguns uma severa expiação, para outros é uma provação que lhes deve abrir mais rapidamente o santuário dos eleitos. Sim, sempre haverá pobres e ricos, para que uns tenham o mérito da resignação e outros o da caridade e do devotamento. Quer sejais ricos ou pobres, estais num terreno escorregadio, que vos pode precipitar no abismo e no declive, no qual só as vossas virtudes podem reter. Vejam que importantes pensamentos de profunda sabedoria e que nos servem para entendimento das nossas questões materiais nas nossas jornadas reencarnatórias. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não se trata então de conceituarmos que espíritos que vivem suas reencarnações em estado de pobreza material, ou aqueles que se encontram nas provações materiais da riqueza, sejam mais evoluídos ou menos, de acordo com suas experiências reencarnatórias, que sejam soberbos, arrogantes ou humildes e mansos diante desta ou daquela condição financeira, mas, sobretudo, dos aprendizados que os espíritos colhem e semeiam na vivência das mesmas aqui na Terra. Seja em que condições materiais estejamos, não nos esqueçamos jamais que tudo passa e o que permanece são as conquistas da alma em sua jornada existencial e imortal. Façamos deste momento de reflexão que nós finalizamos aqui nossa sintonia com as agruras e alegrias vividas em nossas experiências materiais, enquanto espíritos que sempre buscam a conexão com o progresso a ser compreendida e alcançada por cada um de nós. Assim, desejo a vocês uma excelente reflexão e fiquem todos imbuídos e alimentados de paz em seus corações. Até a próxima.